temos aqui mais uma toque no Bom para Portugal. Vamos agora falar de plástico responsável. Eu gostava de dar as boas-vindas a todas as participantes nesta toque. Podia-vos pedir, por favor, para vos apresentarem. Ana Alves, estou aqui a representar a Sonai e sou responsável pela marca própria, pela marca Continente. Sim. Diana Nicolau, estou em representação da LIPOR, que é o Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto. Do Porto, exatamente. Exatamente, e responsável pela gestão de projetos da área da sustentabilidade, economia circular. Sim. Eu sou Susana Fonseca, faço parte da direção da Zero, que é uma associação ambientalista portuguesa. Meu nome é Samantha Smith e eu estou a representar o Ocean Oak Project, que é um projeto que se baseia em limpezas de praia, sensibilização para o plástico e palestras de escola. Eu se calhar começava aqui pela Samantha, começava só para perguntar uma coisa. Nós temos noção de que o plástico é um problema. O plástico é um problema, é um material que penso que demora cerca de 400 anos a decompor-se. Existem várias teorias e várias abordagens para tentar combater este problema do plástico. Relativamente ao plástico que temos nos oceanos, Samantha, o que é que as pessoas se calhar ainda não sabem? Ou seja, sabemos que há muita poluição, há plástico, nós quando vamos às praias vemos de vez em quando lixo, plástico na água, mas temos quase um verdadeiro continente de plástico que existe nos nossos oceanos, inclusivamente microplásticos dentro da água, não é? É verdade, sim. Se puder explicar um bocadinho o que é isto dos microplásticos. Portanto, os microplásticos provavelmente serão o plástico mais prejudicial do que só passar, porque são pedaços muito pequenos, são mais difíceis de tirar, levam a um processo mais complicado e, para além do mais, do facto de se irem se decompondo, começam a fazer parte da cadeia alimentar e, portanto, é mesmo um plástico que tem de ser tratado, tem de ser apanhado, resolvido o mais rapidamente possível, porque é terrível o facto de estar a entrar na cadeia alimentar e fazer agora parte. Porque nós se calhar não temos noção que neste momento já temos plástico dentro de nós, não é? Muitos de nós, sim. E há um estudo feito que são menos as pessoas que não têm do que as que têm. Portanto, nós ingerimos plástico, só para as pessoas perceberem, nós não ingerimos só plástico no peixe, que por exemplo ingere também estes plásticos no mar, mas até a própria água que utilizamos para regar as plantas, para beber, para consumir, essa água também tem plástico. Exato, sim. E como é que podemos tentar limpar o plástico da nossa natureza? Isso é uma excelente questão. Eu sei que é a questão do $1 milhão, não é? Como se costuma Exato. dizer. Mas que coisas é que podemos fazer para tentar, sobretudo nos oceanos, onde sabemos que ele está tão presente, o que é que podemos fazer? Portanto, talvez por ser um bocadinho apologista das limpezas de praia, eu vou apresentar as limpezas de praia porque acho que é um meio que toda a gente consegue participar, inclusive não tem de fazer, nem estar perto de uma associação, toda a gente consegue pegar num saco e ir limpar. Até quem não tem praias ao pé, é fulcral limpar, por exemplo, as cidades, rios, porque é nas cidades, nas nossas próprias casas que começa o plástico e, portanto, é mesmo importante que cada um tenha consciência disso e que seja um consumidor responsável e uma pessoa responsável como é que vai depositar o lixo posteriormente. Perguntava agora, qual é que é a abordagem dos produtos do continente, das marcas do continente relativamente ao plástico? Todos nós já vimos que há várias hipóteses, por exemplo, de embalar os produtos com mais ou menos plástico, às vezes sem plástico nenhum, mas além da questão de acabar com os plásticos, há aqui a questão, a solução possível de tentar reutilizar ao máximo os que já existem, não é? Exatamente. Pegando até aqui nesta deixa e no tema das praias e como é que se pode acabar, de facto o plástico foi uma descoberta espetacular que permitiu, sobretudo na área da saúde, que todos nós tivéssemos um melhor estilo de vida e melhor vida. Ao nível dos produtos também permitiu que os produtos chegassem de forma mais acessível, mais democrática a mais pessoas e com mais validade, e no combate ao desperdício, que é um tema que falámos aqui, o problema é o mau uso e o uso em excesso e, portanto, isto tem que se travar na origem. Claro que limpar a praia é importante, mas o ideal era que aquilo não tivesse acontecido. Para que isso não aconteça, temos que começar por, em primeiro lugar, reduzir. E o reduzir significa usar só estritamente aquilo que é necessário. Nós, no desenvolvimento dos produtos, temos uma coisa que se chama Manual de Ecodesign, que é, para este produto, o que é a embalagem indicada? E não é só no plástico, por exemplo, nas pastas de dentes tiramos as caixas. É usar só aquilo que é estritamente necessário. E sempre possível incorporar plástico reciclado, que também é muito importante. Nós agora
Para termos uma ideia, nas garrafas de água, ao fazermos um movimento de incorporação de 25% de plástico reciclado, conseguimos poupar cerca de aquilo equivalente a 80 elefantes em termos de peso de plástico. Portanto, muito importante reduzir, reutilizar o mais possível para evitar usarmos em excesso o plástico. E depois, garantir que ele é encaminhado e reciclado para que ele de facto não vá parar às praias. Nas praias aparecem muito os plásticos que são mais facilmente descartáveis e é por isso que esses são os primeiros que devem ser eliminados. As palhinhas, as tampas, nós somos os primeiros a tirar as palhinhas que vêm atrás do pacotinho, porque pelo seu tamanho são facilmente descartáveis e perdem-se nos processos de reciclagem. Assim como as tampinhas, nós agora acoplamos as tampinhas à garrafa de água, porque se ela não for junto com a garrafa também não é reciclada e é das coisas que mais aparecem Exato, porque para além da praias. questão dos microplásticos, Samantha, eu penso que não estou a dizer nenhum disparate, um dos grandes problemas é precisamente os plásticos que se prendem nos animais aquáticos, que muitas vezes não se conseguem locomover ou comer e morrem por causa disso, não é? Sim, sem dúvida. E para além disso, por exemplo, as máscaras têm sido um problema muito complicado. Nós sentimos que é uma nova ameaça que É estamos todo um a ter. novo lixo que É temos agora. verdade. Nós agora notámos uma grande diferença das primeiras limpezas que fazíamos para as limpezas agora pós-Covid, por assim dizer, e as máscaras têm sido uma grande complicação porque há coisas muito pequenas, como por exemplo cortar as asas da máscara, que facilita logo, por exemplo, não pararem e ficarem presas a animais. E para além do mais, outro tipo de lixo que surge imenso são, por exemplo, os cotonetes, porque há muita gente que deita na sanita e vai parar às praias e, portanto, é uma variedade de lixo, mas agora tenho toda a razão em dizer, por E exemplo, uma parte do palhinhas. cotonete é plástico, não é? Sim, pessoas exatamente. já É não, essa parte agora que já fica. não. Agora Sim, já há não. uns que não, agora mas, já há, de mas há madeira, muitos, mas há somente muitos que ainda é. Que Pronto. ainda são, sim. Claro, infelizmente. mas já agora perguntava também relativamente aos produtos da marca Continente, Exato. já tentaram que eles utilizem o menos possível de Exatamente. plástico, não só nas embalagens, mas nos próprios produtos, e o Continente tem um compromisso. Sim. Qual é que é o compromisso do Continente? Nós temos um compromisso mais global que toca a usar de forma responsável o plástico e que passa por esta redução em primeiro lugar e adoção dos modelos de reutilização sempre possível, por exemplo o transporte dos legumes em caixas que sejam reutilizáveis e a chegada à loja dos produtos que vão também em caixas, portanto todo este processo, incorporar plástico reciclado para não estarmos sempre a utilizar recursos virgens que são escassos e finitos no planeta e nós comprometemos a antecipar em 5 anos uma meta europeia que define que todas as embalagens devem ser recicláveis. Portanto, até 2025, isto é 5 anos Mais antes cedo. daquilo que é definido Exatamente. pela União Europeia. Exatamente. Portanto, Este foi querem ser pioneiros. Exatamente. Este foi um desafio que eu vou-vos dizer. As equipas que trabalham nele levaram com muito empenho. O facto de nós sermos uma empresa portuguesa e 2 em cada 3 produtos que nós vendemos são feitos cá, dá-nos uma agilidade grande para, com fornecedores e produtores portugueses, irmos acelerando este processo. E neste momento, 2/3 dos nossos produtos de facto já são efetivamente recicláveis. Mas não chega, porque de facto ainda reciclamos muito pouco. É que aqui a questão não é só o facto dos produtos serem recicláveis, É ser efetivamente reciclados. depois reciclados. E ainda em Portugal e não só, mas no mundo inteiro, a taxa penso é muito baixa. é muito baixa. Acho que apenas 10% ou 9%, nem chega a 10% dos plásticos são efetivamente reciclados no mundo inteiro. É muito pouco. E na verdade podemos dar sempre uma nova vida ao produto, não é? Esta ideia de ser um circuito que fecha está ao alcance de cada um. Nós fizemos um estudo com consumidores e eles diziam, mas eu não sei reciclar. E na verdade não sabiam, porque... Quais é que são as principais dúvidas das Por exemplo, pessoas em uma relação coisa à que toda a reciclagem? gente sabe, o que é que eu faço ao pacote do leite? Isto é um cartão ou é um plástico? Nós complicamos também às vezes, porque definimos a melhor embalagem do ponto de vista de desperdício alimentar, de ergonomia, etc. Mas às vezes não é simples. E uma embalagem de leite não é só saber em que ecoponto coloco. Eu tenho que primeiro esvaziar, espalmar e acoplar a tampa, lá está, que é muito importante Mas para lá que não se está, a perca. tampa que por vezes é de plástico, deve ser deitada no mesmo ecoponto? Neste caso, sim, porque o ecoponto é o amarelo para as 2 embalagens, porque esta embalagem deste material é reciclada no ecoponto amarelo. Portanto, as embalagens de leite não são papel. Não são cartão. Mas a maior parte das pessoas acha que sim. São um material
que é composto também por cartão, mas que a sua triagem é feita no mesmo contentor amarelo. Ok. Portanto, e as pessoas não precisam e não deveriam ter que tirar um curso para poder reciclar. Então Portanto, lembrámos-nos se calhar de... é preciso mais informação sobre isto. Lembrámos de colocar no verso da embalagem uma iconografia com cores e a associar o que é o processo. Tem que esvaziar, tem que limpar, tem que acoplar e em que ecoponto é que eu coloco, porque às vezes as embalagens têm dois materiais. A embalagem de cereais, por exemplo, tem cartão por fora e tem um saco plástico. Se eu não colocar cor, nem sequer percebo muito bem, é para dois ecopontos, mas qual é para qual? E portanto foi importante fizemos esta... Aparece a cor amarela naquilo que é para reciclar Exatamente. no ecoponto amarelo. E espalmar a caixa de cartão e pôr Sim. no ecoponto azul e a embalagem de plástico que está lá dentro colocar no amarelo. São coisas que parecem muito simples, mas o facto de eu ver já me ajuda a dar esse passo e os consumidores todos foram unânimes em dizer que se tiverem uma ajuda estão mais disponíveis para fazer a sua parte. Porque muitas vezes as pessoas até pensam nisto e no dia a dia ficam a pensar, será que isto vale a pena? Será que eu sou só uma gota no Será que o sistema oceano? funciona, Será que não o é? sistema funciona? Eu ia perguntar precisamente isso à Diana Nicolau, que é do Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Porto, do Grande Porto. O que é que acontece depois das pessoas reciclarem, as embalagens são separadas, vai no lixo, o que é que acontece a seguir? Essa é precisamente uma ótima questão depois de tudo aquilo que foi falado Exato. até agora, não é? Porque realmente são esse tipo de materiais que vêm ter a Alipor. E, portanto, nós há 38 anos desenhamos um sistema integrado de gestão que faz com que realmente os resíduos possam ter um valor de maior utilidade. Isto quer dizer que para cada tipologia de resíduos, não é, temos uma valorização mais adequada. Se estamos a falar de resíduos como o plástico, portanto o papel, os vidros, que vão ser colocados no ecoponto, nós conseguimos efetivamente que eles possam ser valorizados através da reciclagem. E nos anos mais recentes, aquilo que tem sido a nossa abordagem, aquilo que têm sido os resultados, é que efetivamente temos um maior compromisso dos cidadãos em aderirem à reciclagem. Isso é inequívoco. Claro que também reflete, no fundo, aquilo que é a aposta da Alipor e dos municípios associados em fazerem uma recolha seletiva porta a porta, em que vamos à casa das pessoas e efetivamente vamos buscar aqui os seus resíduos recicláveis. As pessoas já não se têm que deslocar, não é? Não têm esse trabalho e isso realmente facilitou muito o processo. E aumentou o número de pessoas que efetivamente recicla? Sem dúvida nenhuma, aumentou, reflete o compromisso das pessoas e efetivamente o facto de ser algo mais prático e que vamos à casa das pessoas e para elas é muito mais simples e aderiram ao compromisso. Quando falamos já um bocadinho no plástico e quando falamos no Tetra Pak, que é a embalagem da embalagem do leite, de um sumo, por exemplo, é sempre no amarelo, é sempre isso que nós também preconizamos. E esta sensibilização, esta educação que é necessária para que efetivamente as pessoas possam contribuir ainda mais e ter um comportamento, como nós dizemos, mais interventivo. Cada vez as pessoas, os cidadãos, terem um comportamento mais responsável e ambientalmente mais correto. E nós também estamos cá, não só para gerir o nosso resíduo, portanto o resíduo dos nossos cidadãos, mas também, sobretudo, naquela abordagem em que para nós o melhor resíduo é aquele que nem sequer chega a ser produzido. Exatamente. E aí, como estávamos a Não é falar, e necessário. muito bem, e sabemos que o plástico é responsável por cerca de 80% do lixo marinho. E os estudos até nos dizem que em 2050 temos mais plástico no mar que efetivamente peixe, não é? A Se nossa nada ação, exatamente, se nada fizermos, a nossa ação é muito amontante também, podermos desenhar estratégias de prevenção, lá está, no âmbito da redução da produção de resíduos, de educação, de capacitação, é um bocadinho esta a nossa abordagem, mas felizmente temos ainda um longo caminho a percorrer, também temos isso em mente, não só como país, portanto um grande caminho a percorrer, mas efetivamente estamos no bom caminho e temos aqui também resultados positivos. Eu passava agora a palavra à Susana Fonseca, da Associação Zero, e a perguntar, neste momento, já desconfinámos, mas ainda estamos em pandemia, as pessoas, durante este último confinamento, sobretudo, falou-se muito do facto de esta questão da pandemia quase parece uma revolta da natureza contra a forma como temos abusado dela. E, por outro lado, um dos efeitos secundários do confinamento e da pandemia, de toda a situação que estamos a viver, é precisamente termos diminuído o consumo,
termos viajado menos, portanto, há menos emissões de CO2, há menos lixo, compramos menos coisas supérfluas. Será que a pandemia nos está a ensinar alguma coisa? Será que as pessoas estão a aprender a ser mais responsáveis com o ambiente? Bom, não é fácil responder essa questão, não é? Aliás, se nós olharmos até para outras crises que já existiram, não pandémicas, mas, por exemplo, económica, etc., nós vimos reflexos na sociedade, em termos de redução de consumo, estávamos há pouco até a falar de redução de produção de resíduos, etc., que depois não se mantiveram quando houve a retoma. E, portanto, não se mantiveram porque nós continuamos a ter uma sociedade onde o consumo generalizado deste tipo, por exemplo, dos descartáveis, a nossa preocupação não é apenas com o plástico, é muito mais com o modelo do descartável do que com o plástico em si, não é? E, portanto, este modelo é um modelo que se mantém, não é? Até muitas das respostas que nós tivemos à pandemia, do nosso ponto de vista, foram exageradas da forma como se apoiaram no descartável, como supostamente o descartável nos protegesse. Claro. E em algumas situações protege, atenção, não é? Ninguém o nega, mas há muitas outras situações onde nós não precisamos de tanto descartável. E, portanto, enquanto nós... Já agora, que produtos descartáveis é que aumentou o consumo desses produtos durante a pandemia, por exemplo? Logo a questão das máscaras, não é? Claro. É mais conhecida. E tirando em situações específicas, nomeadamente as pessoas mais ligadas trabalham na área da medicina, pessoas que estejam a lidar com pessoas doentes, nós, felizmente em Portugal, tivemos até certificação de marcas, de máscaras, não é? De várias marcas reutilizáveis, que tinham a mesma capacidade de proteção de uma máscara descartável. Claro. E as pessoas continuavam muitas vezes a desconfiar da como se não fosse seguro. Sim, exatamente. Pronto. E depois, por exemplo, na retoma de vários setores, nós fizemos conjuntamente a Zero, a Siena, a ANP, portanto, 3 organizações ambientalistas portuguesas, nós fizemos mesmo um documento para ajudar e apoiar os ministérios no sentido de eles evitarem o acesso ao descartável, porque, por exemplo, houve setores como das escolas de condução, lembro-me deste exemplo, onde era obrigatório cobrir os bancos dos alunos de plástico, o volante de plástico, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Nós temos que responder face à ameaça que temos e não, digamos assim, exagerar na resposta. Mas não é só isso, é que, do nosso ponto de vista, o que é realmente fundamental é nós questionarmos o modelo que temos atualmente. Mas esta pandemia não pode ser uma oportunidade para mudarmos comportamentos? Se não houver os sinais certos, não. Porque se eu continuar a ir às compras e só encontrar embalagens descartáveis, o que é que eu posso fazer? É-me difícil, não é? Se eu quiser mudar determinado tipo de comportamentos, usar mais transportes públicos e menos o carro, mas eu tiver pouca oferta de transportes públicos e ser muito mais fácil ir de carro, é difícil. Mas isso foi outra coisa que esta crise que nós vivemos acabou por trazer. As pessoas ficaram muito mais confinadas, mesmo quando não estão fechadas em casa, estão no seu bairro, tiveram que ir mais vezes a pequenas superfícies e não às grandes superfícies. Será que não é possível? O que é que podemos fazer para tentar segurar alguns destes hábitos que no último ano e meio tantos portugueses ganharam? Não, há hábitos, atenção, não vamos também ter aqui uma perspectiva muito pessimista. Sim. Eu acho que há hábitos que de facto irão ficar, não é? As pessoas perceberam, por exemplo, a questão do teletrabalho, que é uma área que tem permitiu reduzir muito. E o teletrabalho não é só em termos do trabalho diário, é precisamente a questão das viagens, das reuniões, das vezes internacionais, etc., que reduziu muito. Eu penso que houve uma aprendizagem muito grande desse ponto de vista, que certamente haverá uma continuidade, não é? E que não vamos perder tudo isso. Mas também há uma avidez, e nós vemos isso nas redes que fazemos parte, nós fazemos parte das redes internacionais, há uma avidez do encontro em pessoa, de estar com as pessoas. Pronto, mas, portanto, haverá aqui ganhos, sem dúvida, e as próprias pessoas também se aperceberam de como é bom não ter o ruído dos aeroportos, como é bom ter as águas mais limpas, não é? O ar que se respira de forma diferente. Voltámos a ter golfinhos no Tejo, não é? Claro, mas nós precisamos de trabalhar muito, digamos assim, na base, para dar outros exemplos às pessoas, para dar os sinais certos, para as pessoas de facto terem um impulso maior para fazer diferente, porque senão é muito fácil voltarmos ao caminho do que estávamos a fazer. Mas pelo menos antes. Esta situação mostrou se calhar a muita gente que é possível viver de maneira diferente, que era uma coisa que se calhar as pessoas não tinham bem noção, não é? Sim, é possível, mas também ao mesmo tempo num contexto, também não, por exemplo, não é esta a mudança que nós defendemos, não é? Claro, de repente mas relativamente, por exemplo, ao consumo, as lojas estiveram fechadas muito tempo, muita gente passou este ano todo sem ir às compras, não estou a dizer de compras de supermercado, de produtos básicos, mas ir comprar roupa ou comprar coisas para a casa. As pessoas aproveitaram melhor o que já tinham e muito provavelmente aperceberam-se de que se calhar não tinham necessidade de fazer tantas compras, não é? Sim, sem dúvida. Isso aí também, de novo, mais um aspecto positivo que pode resultar. Mas nós não vemos, por exemplo, por parte das grandes marcas, um abrandar da produção contínua, por exemplo, de novas roupas, não é? O que é que era preciso fazer? O que é que era preciso mudar?
do nosso ponto de vista, nós defendemos muito a questão da regulamentação. Ou seja, o mercado não vai lá. Só por si. Portanto, é preciso obrigar o mercado a mudar. É preciso dar os incentivos certos. O obrigar aqui não é apenas penalizar, mas dar os incentivos claro. certos, não é? Porque muitas vezes as próprias empresas são empurradas para determinado tipo de caminhos, porque é isso que nós estamos a apoiar, por exemplo, na área da agricultura, na própria área da produção, quer dizer, se nós, ou das embalagens que se utilizam, se nós não penalizarmos, por exemplo, a entrada no mercado de materiais que não são reciclados, efetivamente, ou seja, porque ser reciclável é importante, mas pode acabar a não ser reciclado. Estas embalagens de cartão para alimentos, nós falámos aqui, os Tetra Paks, etc. As embalagens do leite, como quisermos chamar, tem vários nomes, não é? São embalagens que são potencialmente recicláveis, mas que em muitos países acabam a não ser recicladas. E, portanto, nós temos que ser muito mais criteriosos na entrada e dar sinais, ou seja, um material que não seja facilmente integrado ou reintegrado na economia, deve ser penalizado à entrada, deve ter que pagar mais no âmbito dos sistemas de responsabilidade do produtor. Um material que seja mais facilmente reciclado, então deve pagar menos. Este tipo de sinais também tem que ser dados às empresas e para isso precisamos de uma estrutura independente, normalmente é o Estado, não é? Que faz, digamos assim, que determina qual é o caminho que o país deve tomar e aqui temos uma ajuda também muito grande da União Europeia, obviamente, que acredito que estamos mais ou menos alinhados nesse caminho, ainda não estamos lá, mas Claro. estamos alinhados. Mas eu perguntava, por exemplo, à Ana, nos produtos do continente, independentemente da regulação ou não do Estado, o que é que já mudaram nos últimos tempos? Certo, eu acho que eu tenho uma visão talvez um pouco mais otimista, mas eu acredito muito na autorregulação e felizmente cada vez são mais os negócios e nós somos um bom exemplo disso, já perceberam que não existe negócio sem pessoas e sem planeta e portanto independentemente de nos regularem ou não vamos estar cá, não vai haver negócio, não vai haver continente se nós não dermos aquilo esse que se faz passo, neste momento não é? ainda não é suficiente, não é? Mas eu acho que há um efeito de contaminação. O que nós fazemos já é bastante. Nós, com estas iniciativas que há bocadinho lhe comentei, nós ao ano conseguimos poupar 4,2 mil toneladas de plástico. 2020 chegámos a essa meta. Portanto, há caminho e é possível. E eu acredito que toda a gente tem alguma vontade em fazer. É preciso ter bons exemplos, agarrar e ter, às vezes são ideias. Esta ideia das tampas acopladas, que é algo que eu acredito que vai acabar por ser obrigatório para toda a gente, mas Vai ser, não é? Está mas não previsto na esperamos, diretiva não é? europeia. Mas não precisamos de esperar. Porque é que não adotamos mais cedo? Se for possível adotar, e eu digo, trabalhando com fornecedores nacionais tem sido uma facilidade, tem sido um ponto a favor, porque a agilidade é maior, vamos fazer diferente. E eu acho que hoje comemoramos o Dia de Portugal, acho que devíamos ter orgulho nisto, não é? Enquanto portugueses darmos aqui alguns passos. E no continente fazemos um pouco isso, que é aquilo que está ao nosso alcance fazer, antes da regulação vamos fazer, antecipar as metas, ou esticar um bocadinho mais os objetivos, ou começar mais cedo, e começar por coisas simples, não é? Há bocadinho falávamos cotonetes, palhinhas, tampas. É o que mais encontramos nas praias. Vamos atacar e vamos começar por aí, não é? Mais cedo ou mais tarde ia mesmo ser proibido e, portanto, vamos trocar o bastão por cartão, vamos tirar as palhinhas. E a quantidade de plástico que é utilizado nas embalagens? Porque já agora, mais recentemente, temos visto várias marcas, entre as quais as do continente, a tentar reduzir isso, mas era muito frequente, até recentemente, ir ao supermercado e ver uma embalagem que estava, sei lá, sobreembalada com, por exemplo, umas bananas que estão dentro de um plástico, depois elas próprias também têm outro plástico. Existem muitas embalagens que utilizam muito mais plástico do que é necessário, não é? Ainda existem. Este é um processo evolutivo. Nós, aquilo que eu lhe estava a dizer, nós temos 4.000 referências e vamos passando por este filtro, por este manual de ecodesign à procura de oportunidades. E sempre, posso dizer, sempre que nós passamos uma embalagem no crivo, encontramos alguma oportunidade, porque às vezes a ergonomia, a facilidade e o comodismo de todos nós é inimigo desse combate. Há que ter coragem. Eu acho que em alguns casos, alguns movimentos que nós fizemos, por exemplo, este não é em plástico, é em cartão, mas serve, por exemplo, quando nós tiramos a caixa dos tubos, houve clientes que deixaram de comprar, por isso, se calhar não tem tanta qualidade, da pasta de dentes, exato. se calhar não tem tanta qualidade, não tem a marca assim, não tem, mas é uma coisa que eu acredito que do futuro vão perceber, portanto... Já começa a haver também algumas marcas com o shampoo sólido nos supermercados, coisa que era difícil de encontrar até recentemente. Eu acho que é embalagem, importante ir oferecendo a oferta e explicando também e dar a experimentar, porque eu acredito que experimentando as pessoas vão adotando e vão confiando e toda a gente quer fazer parte.
às vezes custa largar assim um hábito mais confortável, mais comodista, mas eu acredito que depois também há um efeito de contaminação. Eu sinto uma força enorme, sobretudo nas gerações mais jovens. Eu tenho uma filha com 18 anos em casa e eu não podia fazer de outra maneira. Ela diz: mãe, tu estás no continente, vocês têm 4.000, vocês têm que atuar. Portanto, eles não nos vão deixar fazer de outra maneira. E eu acho que nós temos que fazer o nosso papel e no fim acho que toda a gente se sente melhor na sua pele se o fizer. E pensando naquele número assustador que ouvimos, que em 2050 teremos à partida, se não fizermos mais nada, mais plástico nos oceanos do que fora deles, perguntava à Samantha Smith exatamente o que é que a Ocean Hope neste momento tem como plano para tentar reverter este destino fatal que parece que temos à nossa frente. Claro, para já nós somos um grupo de jovens, portanto somos todos voluntários, a nossa voluntária mais jovem tem 15 anos de idade, somos todos muito novinhos, estamos todos aqui a fazer isto como quase uma atividade extracurricular, por assim dizer. Mas, portanto, lá está, os jovens são os mais ativistas nesta angústia ambiental que existe em toda uma geração. Aliás, no outro dia estava precisamente no Festival Mental a falar precisamente disto. Existe um stress ambiental que as pessoas têm, sobretudo as gerações mais novas, de às vezes verem as outras gerações mais velhas impávidas em relação àquilo que está a acontecer à nossa casa, não é? Eu acho que é um bocado de sentir, por exemplo, às vezes a insensibilidade das gerações que se calhar não compreendem tão bem o problema, e nós, como felizmente temos possibilidades para aprender e conhecer mais, sentimos-nos frustrados perante o problema que está à nossa frente e sabemos que a alternativa é única, é agir e fazer algo para que consigamos ter um planeta que funcione, por assim dizer, e um planeta saudável e um oceano sem plástico. E portanto, acho que cabe um bocadinho a todos nós e é algo que nós falamos muito pela Ocean Hope. Agora estava-me a questionar o que é que nós vamos fazer. Que planos é que têm? Que iniciativas é que têm? É tudo um bocado orgânico, porque nós... Ou seja, para as pessoas perceberem, há alguma coisa que ainda precisamos fazer para mudar isto? Eu acho que parte por todos nós. Claro. Esperemos que sim, não é? Mas o que é que cada um de nós pode fazer para além de reciclar, de tudo isso? Reciclar, as escolhas enquanto consumidor, na minha opinião. Agora, antigamente, por exemplo, não havia tanto essa escolha, tínhamos de ir a mercados muito mais limitados, mas agora o continente, por exemplo, tem essas alternativas. Há sítios que têm essas alternativas, nós podemos ir a supermercados. Que alternativas são estas, para dar alguns por exemplos? exemplo, Que tipo de produtos? Por exemplo, quando vamos ao supermercado e vamos comprar, por exemplo, fruta ou legumes, já há sacos que são reutilizáveis e, portanto, nós podemos começar a tomar essas partidas, iniciativas pequenas, por exemplo, ir à rua. Isto é uma coisa que nós gostamos muito de dizer às crianças quando estamos a fazer palestras. Não é preciso irmos fazer 1 hora de limpeza, basta sairmos e apanhar 5 pedacinhos de lixo e já é uma diferença, porque esse lixo não vai parar ao mar, não vai parar ao rio. E são nas pequenas coisas que nós realmente, na minha opinião, conseguimos mudar. E ensinar as crianças desde cedo, quando fazem lixo, têm que o apanhar. Sim. Sem dúvida. Exatamente. E eu voltava aqui à conversa com a Susana. Como é que vê estas gerações mais jovens, ativistas como a Greta Thunberg, que fala com o coração, indignadas com as gerações mais velhas? Será que este futuro que nós temos por estas novas gerações é brilhante? É inspirador? É inspirador, não é? Eu penso que podemos todos retirar inspiração. Agora, será que vão efetivamente, estas novas gerações vão mudar a agulha? Nós não temos tempo para esperar por isso, ou seja, nós temos que nos inspirar naquilo que eles nos dizem já, e não agir é? já. E agir já nós também. Portanto, aquela ideia de vamos educar as crianças, claro que sim. Temos que educar as crianças, mas temos que educar ainda mais os adultos. E nós temos que criar um mundo onde ser sustentável é mais fácil, não é tão caro como hoje, e que ser insustentável é mais difícil e é mais caro. Porque senão vai ser muito difícil nós termos esta mudança. O argumento de muitos adultos até recentemente era utilizar os produtos reciclados, os produtos recicláveis, os produtos mais ecológicos fica mais caro. Sim, e por vezes até fica, mas não, é porque os produtos que nós usamos habitualmente não estão a pagar o verdadeiro custo da sua produção. Exato. E isso é um trabalho que tem que ser feito e nós temos que melhorar assim, as condições. É um jogo viciado à partida, não é? Exato. É um bocadinho um ciclo, sim. Não, ou seja, viciado, se vimos que há produtos que são que acabam inevitavelmente por poluir, mas não pagam um preço por isso. Sim, muitos. Até desde o combustível que nós usamos, Exato. às roupas que vestimos. Como é que nós podemos comprar uma peça de roupa por 5 euros? Quer dizer, não faz sentido, não é? Porque não está a pagar verdadeiramente os custos. Quando nós vamos reciclar uma fibra têxtil para depois produzir uma... Claro, e muitas vezes fazemos-lo em países mais desenvolvidos, que têm custos de trabalho superiores, porque dão outras condições de vida, portanto, e que nós todos queremos, não é? Claro. E defendemos. Depois vamos ter que pagar outro valor. E, portanto, há aqui também um outro fator, não é para complicar, mas que é a questão de
é importante que as pessoas tenham melhores rendimentos, que haja maior distribuição da riqueza, para que depois a questão do preço não seja um problema e um dissuasor da mudança, não é? Para facilitar o acesso, porque de facto os produtos mais sustentáveis são produtos que têm mais cuidado, não só com o ambiente muitas vezes, mas também com as pessoas. Aquilo que nós defendemos para nós, não é? Que hoje em dia, quando compramos muitas coisas, há pessoas que estão a sofrer muito em termos de condições de vida, da sua saúde, para que nós possamos ter estes produtos a este preço. Sejam produtos de vestuário, sejam produtos agrícolas, que por vezes vêm equipamentos elétricos e eletrónicos, telemóveis, que é aquilo que todos nós queremos, não é? Portanto, e se me permite dar só aqui um último conselho, é assim, menos. Menos é mais, é o que nós dizemos. Menos. Tudo, menos. Não, obviamente, se estamos a falar de pessoas que vivem em situações de pobreza, não é menos para essas pessoas, não é? Estamos a falar da média das pessoas que têm acesso a muitas coisas. Não nos podemos esquecer que Portugal, se todos vivessem como Portugal vive, nós precisávamos de 2,5 planetas. O que quer dizer que nós temos que reduzir também a nossa pegada. Ou seja, nós ainda não estamos lá. Nós, apesar de consumirmos muito menos do que se calhar os Estados Unidos, ainda não estamos lá. Não, mas só para dar aqui uma tónica positiva, de facto, não somos os piores. Não somos os piores. Há outros que têm pegadas muito maiores do que nós. E neste dia de Portugal convém salientarmos isso. Também temos vantagens no nosso estilo de vida e não somos os mais castigadores do planeta. Muito obrigada a todas pela vossa presença aqui. Obrigada. E é precisamente nesta nota de responsabilidade, plástico responsável, que terminamos esta talk. Boa tarde.